Você quer aprender a calcular as probabilidades da Mega Sena? Nesse vídeo, eu vou ensinar a calcular as probabilidades dos jogos simples, aqueles em que se aposta somente 6 números. Também vou ensinar a calcular as chances nas apostas com mais de 6 números. Vem comigo? Eu sou o Alessandro, criador deste canal. Para você ter acesso aos cálculos da probabilidade feitos pela Caixa, então a gente pode acessar o próprio site da Caixa. A gente vai lá, Caixa, probabilidade, vai sair o site da Caixa, entra no site da Loteria da Caixa e tem o resultado da Mega Sena e lá embaixo as probabilidades. O que a gente vai fazer aqui é calcular, ele está dizendo que a aposta vale R$5, a probabilidade fazendo um jogo para acertar os 6 números é esses 50 milhões, 63.860. Mas se você fizer um jogo para acertar a quina, já dá 154 mil. E se você, para acertar na quadra, tem 2.300 possibilidades aqui. Como é que se chega a esses cálculos? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, se a gente jogar 6 números, aí paga R$5. Mas se jogar 8 números, por exemplo, vai pagar 140. A probabilidade de quando joga-se 8 números, a probabilidade já cai para 1.700.000 aqui. E na quina, 17 mil. E na quadra, 500 e poucas possibilidades. Em um jogo, apostando 8 números. Como se chega a esses cálculos? É aqui que a gente vai trabalhar, ok? Então, aprendendo a fazer o primeiro e qualquer um desses aqui, você conseguirá fazer os demais. E aí eu te convido a depois tentar fazer os demais números para ficar mais entendido para você aí, tá bom? Mas antes eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, para poder colocar aqui um like, alguma informação, alguma sugestão, interagir aqui com a gente, para que é tão difícil, né, fazer esses vídeos, é tão difícil crescer, começar um canal até. E assim, a sua ajuda, o seu envolvimento aqui com o canal, com certeza vai me ajudar muito, ok? Para encontrar o total de possibilidades, para fazer uma contagem, a gente tem que se colocar no lugar de quem está fazendo, está contando, nesse nosso caso aqui, quem está julgando. E aí, a partir daí, a gente vai tomando decisões, aplicando o princípio fundamental da contagem, né? E a gente vai tomando as decisões, essas decisões têm que ser independentes, e a gente vai fazendo os cálculos. Então, vamos colocar aqui uma ideia de como acontece um jogo da Mega Sena, que aí fica mais fácil da gente compreender o restante, a aula. Então vamos colocar numa situação de quem está marcando uma aposta, tá ok? Então vamos supor que a pessoa chegou lá, eu estou chegando aqui e estou marcando a primeira possibilidade aqui, o 43. Esse é o primeiro número que eu estou marcando. Aí depois eu vou marcar um próximo número, marco o número 2, por exemplo. Depois eu vou marcar o 57, depois eu vou marcar o 9. Aí eu olho assim e falo, poxa vida, eu tenho que deixar pelo menos alguma coisa na mesma coluna. Vou colocar o 29, falta um número e aí eu vou apostar no 48. Bom, é assim que funciona a gente marcando o jogo, né? Cada hora eu marco um número. E aí, você aí, ou até mesmo, vamos pensar que eu vou ganhar esse jogo, só que tem que lá no sorteio das bolinhas, saia um jogo assim, por exemplo, a primeira bolinha que sai o 2. A gente vai começar a vibrar, opa, né? Aí depois, por exemplo, sai o 29. Aí depois sai o 43. Aí depois sai o 48. Aí depois sai o 57. E por fim, sai o número 9. Eu te pergunto, nesse caso, eu ganho o jogo ou não? Porque os números são os mesmos, mas a ordem em que saiu o resultado é totalmente diferente. Mas eu pergunto, eu ganho ou não ganho o jogo? Aí você com certeza vai falar assim, não, você vai ganhar, porque embora os resultados sejam diferentes, né, a ordem que saiu, embora
a ordem que saiu, que você marcou e a ordem que saiu as bolinhas no dia do jogo, lá do resultado, são diferentes, mas o jogo é o mesmo. Então você, nesse caso aqui, você vai ganhar o jogo porque você acertou todos os números. É isso aí. E quando a gente diz assim, a gente está falando que nós estamos falando de combinação. E aí o que acontece? A gente vai ter que usar as técnicas de contagem usando a combinação. Então vamos seguir aqui para a gente fazer essa contagem aqui. Quando eu fui marcar os jogos, eu tinha que marcar 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fui marcar o primeiro número, 43, tinha quantas possibilidades para mim? A gente vai ver que ele vai até o 60. Ok? Vai do 1 até o 60. Havia, então, 60 possibilidades para eu marcar. 60 opções. Marcado o número, quando eu voltei para marcar o segundo número, aí já tinha 59 opções. Depois, 58 opções. Depois, 57. Depois, 56. E depois, 55. Só que tem que, como a gente verificou que marcando os números, a ordem não fazia diferença, né? Os jogos eram os mesmos, a gente está contando aqui para cada jogo 6 fatorial de vezes. Porque, por exemplo, com esses números aqui, 43, 2, 57, 9, 29 e 48, quantos jogos eu alternando eles eu faço? Aí a gente poderia falar assim, Alessandro, então é só a gente permutar os 6 números. Sim, é como se eu pegasse. Eu vou pegar o primeiro número, 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, na verdade, quantos jogos eu consigo fazer usando esses números aqui? Quantas possibilidades eu tenho? Então eu tenho quantos números aqui? Eu tenho 6 números. Para eu permutar, eu vou pegar o primeiro número. Quantas opções eu tenho? 6. Aí eu vou pegar o segundo número, 5. O terceiro número, 4, 3, 2 e 1. Essa permutação, que a gente chama de 6 fatorial, pensa bem. Eu vou até falar olhando para você. Pensa bem. Cada jogo, eu não fiz um jogo ali, mas se você pensou num outro jogo, esse jogo também tem 6 fatorial vezes que ele aparece ali na contagem. A cada número, a cada sequência de 6 números apostada, ela aparece dentro das possibilidades 6 fatorial vezes. Então é por isso que na combinação a gente faz a contagem, mas a gente tem que corrigir com a divisão, porque cada resultado apareceu 6 fatorial vezes. Ficou entendido? Então, olha só. Então aqui, essa quantidade de jogos, eu vou ter que dividir por 6 fatorial. Então, essa conta aqui, vai ficar assim, 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55, dividido por 6 fatorial. Equivaleria eu dizer que é uma combinação de 60 números 6 a 6. Essa conta aqui é essa fórmula, tá ok? A gente não precisava usar a fórmula, tá bom? E quando a gente faz essa contagem, e aí não adianta, né, filho? A gente tem que ter o quê? Uma calculadora. Vamos lá? Eu vou jogar aqui na calculadora aqui e você joga aí, tá bom? E aí, fazendo a conta, com certeza você fez aí, testou na sua calculadora. Então fica 50.063.860 possibilidades, ok? O que significa esse número? Esse número significa que são todos os jogos possíveis da Mega Sena. Então vamos pensar, se você jogou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, o outro já jogou 2, 3, 4, 5, 6, 7, o outro já jogou 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cada jogo possível, e aí a gente foi jogando os jogos, no final de tudo, para quantos jogos deram? Deram 50.063.860 jogos.
jogos. E agora, então, vai entrar uma questão de probabilidade, uma ideia de probabilidade. O que é essa ideia? A ideia é o seguinte: a probabilidade de um evento ocorrer é a quantidade de casos favoráveis àquilo que eu gostaria que ocorresse, por exemplo, né? Também. Dividido pela quantidade de casos possíveis. Ou seja, o total. Por exemplo, se a gente tivesse um dado, por exemplo, a probabilidade de sair par, você joga um dado. Quantas possibilidades pode ter? Aí você fala, Anderson, vai sair de 1 a 6. Né? Então, eu tenho 6 possibilidades. Mas se eu falei que eu quero que ele saia par, para que ele seja par, nossa senhora, como é que eu escrevi esse número aqui? Como é que eu escrevi isso aqui? Par, ele poderia sair 2, 4 e 6. Eu tenho 3 possibilidades. Então, os casos favoráveis para ele ser par é 3 e o total de casos que pode sair é 6. Então, a probabilidade é 3 sobre 6, que é meio, ou 50%. Nesse caso que a gente está falando aqui da Mega Sena, é a mesma coisa. Eu não consigo fazer 50 milhões, 63.860 jogos. Então, a probabilidade de você fazer um jogo na Mega Sena, simples, é de 1, porque desses 50 milhões aqui, um jogo será o que vai ganhar, somente um. Então, vai ser 1 para 50 milhões, 63.860 possibilidades. Ok? E aí a gente poderia olhar lá na nossa tela, que a gente viu lá na caixa, vamos ver aqui, é o que ele está dizendo aqui, ó. É o que ele está dizendo aqui. Esse 50 milhões 063.860 é um jogo, 1 sobre 50, esse número aqui. É você apostar os 6 números. Ok? E aí você vai pagar R$5 para fazer essa jogada. Ok? Aí você vira para mim e fala assim, Alessandro, tá. Aí, agora eu entendi. Então, mas por que então que a quina dá 154 mil? Então, para a gente chegar ao resultado agora, você acertando, você fazendo um jogo com 6 números, existe uma possibilidade em 50 milhões 63.860. Ok? Só que tem que agora, se você julgar, você fez uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ao invés de você acertar o 5, você vai acertar, ao invés de você acertar os 6 números, você vai acertar 5. Isso implica que um dos números você vai errar. É aqui que está o pulo do gato. Então vamos tentar vamos pensar o seguinte. Se você joga 6 números e você vai acertar 5, então você tem que escolher os 5 números dentro dos 6 para você acertar. Então, para você acertar, você faz um jogo de 6 números e tem que escolher 5 dos 6 que tem lá. Ok? Só que tem que você não vai errar um. Você vai ter que escolher. Você vai ter que saber que você vai errar. E você vai ter que escolher um de quantos? Você não escolheu de 6 para acertar? Lá não tinha 60 números quando você estava fazendo a aposta? Então, existem 54 possibilidades para você errar. Ok? Para cada jogo que você acertar, olha o pulo do gato. Para cada jogo que você acertar, existem as possibilidades que você vai errar. Então pensa, se você escolheu de 1 a 5 que você vai acertar, aí esse é o jogo que você acertar, de 1 a 5. E aí, com esse jogo de 1 a 5, você ganha. Mas quantas possibilidades você pode fazer?
Você pode fazer 54 possibilidades dele. Então você coloca de 1 a 5 e escolhe o 6, 7, 8, 9, 10, tal, até o 60, substituindo no número que você vai errar, e você vai encontrar quantos jogos você consegue errar para esse único jogo. Conseguiu pegar, entender a sacada aqui? Então vamos fazer o cálculo. Para acertar, eu vou escolher 5 de 6. Então eu vou lá nos que eu vou acertar e escolho a primeira possibilidade. Quantas possibilidades eu tenho? 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2. Escolhi 5 números para acertar. Só que tem que a ordem deles, se eu pegasse de 1 a 5, e se eu invertesse esses números, vai ser a mesma escolha. Por isso eu vou dividir por 5 fatorial. Então, 5 fatorial dividido por 5 fatorial aqui em cima, eu tenho 6 jogos para acertar. Só que tem que para cada jogo que eu acertar, eu vou ter um jogo lá, 54 possibilidades de errar. Então eu vou pegar na árvorezinha, eu vou pegar um jogo. Para esse jogo eu tenho 54 possibilidades de errar. Que vai ser se eu escolher do 1 a 5, depois do 6 até o 60, eu pego 1 a 5, eu tenho 54 possibilidades. Eu pego um outro jogo e falo, por exemplo, que o 2 eu vou errar, então eu vou postar 1, 3, 4, 5, 6, é um jogo, mas para esse jogo eu tenho 54 possibilidades para colocar como um dos 54 números lá, para colocar na possibilidade dele errar, no número que eu vou errar. Então eu tenho 6 vezes 54, então vai dar 6. E vai ficar 6 vezes 54, que é igual a 324 possibilidades de fazer a quina, né? E ganhar ali com os 5 números. Só que tem que lembrar que a probabilidade não são os casos, a quantidade de casos favoráveis pelos possíveis. Então tá. O que eu quero para acertar a quina é 300, eu faço 324 jogos, dividido pelo total de possibilidade de jogos. E esse aí a gente já fez a conta, que é 50 milhões 63.860. Ok? Então, se eu simplificar aqui em cima por 324 e aqui embaixo por 324, eu vou encontrar 1 sobre, e aí nós vamos recorrer à nossa calculadora, né? E aí nós vamos encontrar 154.518. 518. E quando a gente for lá lá no site da Caixa, a gente vai encontrar esse número aqui, ó, 154.518 de acertar a quina. Você faz um jogo, a cada jogo que você faz, um jogo simples, você tem a probabilidade de acertar de 1 em 154.518. Da mesma forma, é o mesmo pensamento que a gente vai fazer para a quadra. Vamos ver agora, para a gente achar esse número aqui da quadra. Para acertar a quadra, o que vai acontecer? A gente vai ter que escolher, a gente vai ter um jogo lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse foi o número que a gente apostou. A gente apostou 6 números. Só que tem que a gente vai acertar somente 4. E aí lembra, para acertar 4 quer dizer que eu vou errar 2. Ok? Aqui que está o lance. Para eu acertar 4, eu tenho que escolher 4 dos 6 que eu julgar. Você não entendeu na quina, agora é uma possibilidade de você entender na quadra. Tá ok? Porque o pensamento é o mesmo. Ó, eu vou ter 4 possibilidades para acertar e eu tenho que escolher 2 números para errar. Para eu acertar, eu vou escolher 4 dos 6 que eu apostei.
Isso aqui é para eu acertar. Mas para eu errar, no erro, eu vou escolher 2 para eu errar. De quem? Dos 54 que eu não apostei. Porque aqui estão os números que eu vou acertar. E aqui estão os números que não fazem parte da minha aposta. Ok? E aqui é onde eu vou errar. Para eu acertar, eu vou escolher 4 números. Então eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu fui lá, escolhi um número, depois voltei a escolher o outro. E percebo que se eu escolho 1, 2, 3, 4, nessa ordem, e se eu escolhesse 4, 3, 2, 1, seriam as mesmas escolhas, seria a mesma escolha. Portanto, eu vou dividir por 4 fatorial, que é, na verdade, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3 eu corto, 2. E aqui eu encontro 15 possibilidades. 3 vezes 5, 15. Ok? E para errar, melhor ainda, entender quem são esses 15. Esses 15 podia ser 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 5, 6. É um rol de 15 números aonde eu escolho os números que eu vou acertar. Mas para cada resposta, para cada número que eu posso acertar 2, acertar 4, eu vou escolher 2 números de toda a tabela lá, sobram 54 números, dos quais eu posso escolher 2 para cada jogo. Eu posso escolher 2 para eu completar ali com os números que eu vou errar. Se eu escolhesse, por exemplo, eu pegar o número 2, 3, 4 e pegar o 5 e 6, eu acerto 6. Então, para eu errar, eu tenho que pegar dos números que não saíram na resposta, que não saíram no resultado. Ok? Por isso eu tenho 54 possibilidades lá. E aí, né? Então eu apostei nos números, eu usei 6 números para apostar. Agora eu vou julgar as possibilidades de errar lá. Então tá no complementar dele. Então vamos lá. Para errar, então eu vou escolher 2 números. O primeiro número que eu vou errar, eu tenho 54 possibilidades. Depois que eu escolhi um número, eu vou escolher o outro. Agora eu não vou errar o mesmo número, eu tenho que escolher um outro. 53. A mesma coisa. Se eu peguei o número 30 e o 31, ou o 31 e depois o 30, a ordem é a mesma, né? É uma coisa igual a outra, é a mesma escolha. Então, simplificando, fazendo essa conta, 27 vezes 53, a gente encontra 1431. Por isso eu vou multiplicar este número vezes esse e vou encontrar 21.465. Possibilidades de acertar 4 números e errar 2. Então é o que eu quero para fazer a quadra. Então a probabilidade, que seria os casos possíveis, que é 21.465, dividido pelo total de possibilidades de jogos, que é, já sabido por nós, que é 50 milhões, 63 mil, 860. Ok? Simplificando, ou seja, eu divido esse aqui por 21.465 e divido esse aqui também por 21.465, eu vou encontrar 1 sobre, e aí nós vamos fazer a nossa conta aqui, né? 2.332. Uma chance para cada 2.332. Quando a gente vai lá na nossa, lá na caixa, lá no site, e aí a gente encontra esse 2.332. Tá ficando... você conseguiu entender? Tá conseguindo abrir a mente? Os que a gente fizer aqui, ou 8 ou 9 aqui, ou o outro que a gente escolher aqui na frente aqui depois, também vai ter a mesma ideia, também vai estar mais ou menos
na mesma o jeito de pensar continua o mesmo, tá? Mas assim, não deixa de dar um like, não, de colocar aqui o que, se você gostou, tá gostando, tá conseguindo compreender o pensamento que é para fazer esses cálculos. A ideia aqui de onde você está acertando, mas para cada acerto que você tem, existem várias possibilidades de errar. Então, você vai fazer um jogo para acertar, você tem que escolher também quais são as possibilidades de você. Para cada jogo você está errando. E por isso a gente está multiplicando. Se você está conseguindo ver isso aí dentro da árvore de possibilidades, e aí vai te dar a sacada de como fazer realmente a contagem e entender o que você está fazendo. E deixar de fazer aquelas coisas que a gente vê muito acontecer quando a gente está aprendendo. Eu também já fiz isso. Eu não condeno quando a gente estava aprendendo a fazer essas contagens. Ficar olhando a resposta do livro para ver se está certo, se não está. Ou olha, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Por quê? E aí acha a resposta, mas não sabe o que fez. Né? Mas aí você vai estar tendo essa oportunidade. E dá um like aí, eu acho que tá valendo, né? Tá bom? Vamos continuar então o nosso estudo aí. Vamos então para a nossa. Ver lá no site uma probabilidade que a gente possa calcular e vai dar certo. Vamos lá. Aí aqui, ó, a gente está na situação das probabilidades, né, do site, que a gente já viu aí, e você com certeza está acompanhando. Então vamos tentar achar esse para 9. Quando você joga 9 possibilidades, você chega lá e ao invés de você marcar 6 números, você vai marcar 9. E aí quando você marcar 9 números, você vai falar assim, poxa, por que eu vou pagar R$420? É muito para eu pagar. Isso não é justo. Será que é isso mesmo? Vamos ver primeiro para achar por que eu vou pagar R$420. Vamos lá então. Vou criar mais uma paginazinha aqui. E aí vamos ver o seguinte. Você, ao invés de você marcar 6 números, vamos pegar esse joguinho aqui, copiar ele para cá para ficar mais bonitinho. E aí, ao invés de você marcar 6 números, você vai marcar 9. 9. Aí você vem com a sua caneta aqui, marca 1, marca 3, 6, 35, vai marcando os números aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Marcamos aqui os 9, né? Os 9 números. Mas esse ato de marcar 9 números equivale a marcar quantos jogos de 6? De 6. Entende? Quando você marca aqui, ao invés de você marcar 6 números, você vem e marca 9. E aí, quantos jogos você pode fazer se você ficar combinando, né? Ordenando esses números? Porque você fez... o sorteio vai ser 6 jogos, né? Vai ser 6 números. Mas você marcou 9. Com esses 9, você marcaria quantos jogos com 6 números? Porque, na verdade, a Mega Sena só tem 6 números no resultado, né? Então, se você jogou 9 números, aí quantos jogos de 6 você pode fazer? Aí você fala assim, eu vou pegar o primeiro número. Dos 9 que eu apostei, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 9 opções. Depois, 8, depois 7, 6, 5 e 4. Repara que esse jogo que eu fiz aqui, o jogo que eu fiz ali, seria, né? É o 1, o 3, 18, 23, 19, aí depois 35, 36, 37 e o 42. São esses jogos que eu fiz aqui. São esses números que eu apostei. Mas com esses números, quantos jogos, quantas apostas de 6 números eu consigo fazer?
Então, eu chego aqui e vou fazer o primeiro jogo com 6 com os números que eu apostei. Então, eu tenho 9, depois 8, vezes 7, 6, 5, 4. O que significa isso? E quando eu escolhi, por exemplo, 1, 3, 18, 23, 19, 1, 2, 3, 4, 5 e o 35. Eu escolhi esses números nessa ordem, foi uma escolha. Mas eu poderia, o jogo poderia sair outro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sair do 23 até o 42. Nessa ordem. Poderiam ser vários jogos. Com esses números eu posso fazer vários jogos. Mas quantos jogos eu posso fazer? E aí, quando eu estou fazendo aqui, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, eu estou fazendo um jogo. Mas se eu escolhesse esse mesmo jogo em forma diferente, né, em ordem diferente, também seriam as mesmas escolhas. Por isso, se eu estou fazendo aqui 6 possibilidades, eu vou dividir aqui por 6 fatorial. Ok? Então, essa conta minha aqui vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Dividido por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E, na verdade, é a combinação de 9 jogos, de 9 números, 6 a 6. Então, eu vou cortar 6 vezes 5 vezes 4, que eu consigo cortar aqui. O 9 eu vou dividir por 3 e 3. E o 4, o 8 eu divido por 2, dá 4. Então vai dar 12, 3 vezes 4, vezes 7, né? Que é igual a 12 vezes 7, que é igual a 84. Então, o que isso significa? Que apostando, colocando 9 números ali, colocando 9 números, eu faço 84 jogos. Mas 84 jogos, Alessandro. 84 jogos. Mas cada jogo não vale 5 reais? Não vale? 20 reais? 5 reais? Então, se não é justo que eu pague por cada jogo 5 reais? Sim, é justo. Então, eu tenho que pagar quanto? 420 reais para apostar 9 jogos. E aí nós vamos voltar lá na planilha da Caixa. Ele vai lá e te cobra e te fala assim, olha, se você jogar 9 jogos, você vai pagar 420 reais. É justo? É justo, é o correto. É isso mesmo, não vai ter mais chance que ninguém. Se a Caixa pensasse diferente, fala assim, já que você vai jogar 9 números, você vai fazer 84 jogos, eu vou te dar um desconto. Aí sabe o que ia acontecer? A Caixa ia favorecer quem tem mais dinheiro. Entende? Porque o custo de cada aposta para quem tem mais dinheiro seria menor. Entendeu? Então, se está apostando 9 jogos, e esses 9 jogos, se eu estou apostando 9 números, e esses 9 números equivalem a 84 jogos, então 84 vezes 5, 420. Paga 420 e todo mundo cada aposta para cada um que está apostando está sendo justo. Ninguém está pagando a mais caro que ninguém. E ninguém está tendo desconto, em outras palavras. Ok? Então vamos lá. Continuando o nosso pensamento aqui e vamos passar lá para a nossa tela aqui. E aí eu vou precisar desse número aqui, 420. Por quê? Porque o que significa... Aliás, eu vou precisar do 84, desculpa. Quando você aposta 9 números, não equivale a você fazer 84 jogos? Então, qual é a probabilidade de você colocar 9 números, jogar 9 números e ganhar e acertar um jogo na Mega Sena, acertando 6 números? Seria, então, 84 possibilidades do total de jogos que a gente consegue fazer 6 números. Que a gente já sabe que é 50 milhões 63.860. Não é isso? A gente esquece o número, vai lá, 860. É isso aqui mesmo. Então, a gente simplificando
esse cara aqui por 84 e esse cara aqui por 84, dividindo, eu vou encontrar 1 sobre, e aí nós vamos usar a nossa calculadora, porque não dá para ficar fazendo conta desse jeito, né? Conta de maluco ali, né? E aí nós vamos encontrar um número aproximado, porque é uma probabilidade, é algo aproximado. A gente vai encontrar 595.998. 998. Vamos voltar lá de novo para a nossa tela de captura. 59.998. Ok? É a probabilidade de você acertar um número, o número 1, em 59 mil. Em 590, desculpa. É a probabilidade de você acertar 1 em 595.998. Ok? Isso você acertando os 6 números. Você joga, você aposta 9 e acerta os 6. E acerta os 6. E aí agora, então, vamos pensar o seguinte. E se eu quisesse, vou jogar 9 números. Eu vou jogar 9 números. Mas eu quero saber, eu não vou acertar 6 mais, eu vou acertar 5. Então, qual é a probabilidade de eu ganhar na quina? Entendeu? Aí eu vou ter que achar esse valor aqui, verificar o que se a Caixa está fazendo essa conta certa, né? Lógico que fez. Mas, vamos lá ver como é feita essa conta. E aí, nós vamos voltar aqui, eu vou pegar mais uma paginazinha. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Você vai apostar 9 números. Ok? Você vai jogar 9 números. Essa é a tua aposta. Os números que faltam, que você não... Que você... Se você julgar, né? Vai ser erro ali. Ok? Vai até os 60. Ok? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Que é... Acertar na quina é você acertar 5. Ganhar na quina. Você vai acertar 5 e vai ter que errar 1. Ok? Você vai ter que errar 1. Então, como que você acerta 5? Você vai escolher um desses números aqui para acertar 5. Você vai acertar lá. Aí, quantos jogos você consegue fazer para acertar os 5? Sai um resultado possível para você acertar 5. Aí você chega lá e fala assim, vou escolher 5 números. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Ok? E vou, como eu escolhi 5 números, e os 5 números que eu escolhi, por exemplo, de 1, 2, 3, 4, 5. Ou se eu escolhesse 5, 4, 3, 2, 1, seriam a mesma escolha, então eu vou dividir por 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou cortar 3 vezes 2, 6. O 5 eu corto com 5. O 8 eu corto com 4. E assim a gente vai fazer aí a nossa conta. E aí nós vamos fazer a nossa conta e vai ficar 9 vezes 2 vezes 7 vai dar 126. Possibilidades de eu ir embaralhando isso aqui, escolhendo 5 números dos quais eu vou acertar. Mas para cada número que eu acertar, eu tenho que colocar também um número para eu errar. Mas eu não posso colocar dos números que eu apostei, eu tenho que colocar dos números que eu não apostei. Não é isso? Então, dos números que eu não apostei, eu tenho do 10 até o 60, eu tenho 59 números. 59 opções, ok? Que seria 60 menos os 9. Então, para eu errar, eu vou ter 51 opções,
que de 10 até 60 eu tenho 51 opções, ok? Que na verdade é 60 menos os 9 números que eu apostei para acertar. Então, existem 51 possibilidades para números que eu pego um número da Mega Sena que eu vou ganhar com 5 números, e para esse número eu vou pegar um número dos outros 51 para completar o jogo errando. Por isso que eu tenho 126 maneiras. 126 maneiras. Jogos que eu escolho dos números que eu apostei em que eu vou ganhar na quina. E para cada número que eu vou ganhar na quina, eu pego dos números que eu não apostei, ou seja, que eu vou errar, e completo o meu jogo. Ok? Então vai ficar 126 vezes 51, que a gente vai encontrar 6.426. Possibilidades de jogar 9 números e acertar 5, e eu vou errar 1, ok? Então, qual é a nossa probabilidade de acertar esses 9 números aí, jogar 9 números e acertar 5? Ah, tá. Então, possibilidade se eu consigo fazer isso é 6.426. Mas de quantos jogos no total? Ah, todos os jogos possíveis que eu consigo fazer na Mega Sena é 50.063.860. A gente fica até decorando esse número, né? Mas tudo bem. Simplificando, eu divido aqui em cima por 6.426 e divido aqui embaixo por 6.426. Então eu vou encontrar 1 sobre, e vamos na nossa calculadora também, porque a gente não é de ferro, né? Então a gente vai na nossa calculadora, fazemos a nossa conta aí de 50.063.860 dividido por 6.426, e a gente vai encontrar aproximadamente lá 7.790, ok? E aí nós olhamos lá na caixa lá, e ele vai colocar lá 7.791. Mas se você olhar lá na nossa contagem, dá vírgula, aqui ainda dá uma vírgula 82. Por isso que ele, como se diz, deixa eu pegar aqui na tela aqui, fica fazendo essa divisão, fica 7.790,82, e arredondando, a probabilidade é de jogar 9 números na quina, na Mega Sena, e acertar a quina, fica aproximadamente 7.791. E é esse número aqui que ele colocou aqui na caixa aqui. Ok? Mas aí, olha só, não deixa a peteca cair não, vamos continuar, ainda tem a quadra para a gente fazer. Mas então não deixa de se inscrever no canal. Isso, de alguma maneira, você está até agora, nesse momento, isso significa que você tem... isso tem te ajudado de alguma maneira, entendeu? Então, tipo, se inscreva, compartilha com seus amigos que estão estudando, e de alguma forma esse vídeo pode ajudar mais gente, ok? Mas vamos lá então. Vamos para a nossa quadra. Como que seria achar esse resultado da quadra ali? O que seria, então, a gente apostar 9 números. Então, vamos imaginar que a gente apostou de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas são as nossas possibilidades de acertar. E aí, isso quer dizer que eu deixei de marcar do 10, 11, 12 até o 60. Eu aposto 9 números e deixo de marcar 51, do 10 até o 60. Ok? Ou seja, 60 menos 9, 51 possibilidades, números que eu deixei de marcar. Acertar na quadra, ganhar na quadra, significa que vai sair um resultado com 6 números da Mega Sena, e eu vou acertar
eu vou acertar 4 números. Mas acertar 4 números implica que eu vou errar 2. Eu vou errar 2 números. Ok? Então imagina, vai estar saindo o resultado da Mega Sena e aí eu vou acertar 4. Quais são esses 4 que eu vou acertar do jogo que eu fiz? Aí vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Eu escolhi 4 números. Mas se eu tivesse escolhido 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, a ordem que eu escolhesse não vai fazer diferença nenhuma. É a mesma escolha. Por isso, eu vou dividir por 4 fatorial, que na verdade eu estou fazendo uma combinação de 9 e 4 a 4. Ok? Então, mas eu não preciso fazer a fórmula. E aí, eu simplificando aqui, vai ficar 9 vezes 7 vezes 2, que vão dar 126. Ok? Agora, errar 2 significa que para cada jogo que eu fiz aqui para acertar na quadra, que eu tenho 126 jogos com os números que eu apostei, os 9, eu consigo fazer 126 jogos com 4 números, que é justamente os 4 que eu vou acertar. Mas para cada jogo que eu vou acertar, eu vou ter que escolher 2 números que eu vou errar. E os 2 números que eu vou errar tá dentro dos 51 que eu não apostei. E aí, por isso, vai ficar 51. Eu vou escolher o primeiro número, 51 possibilidades. Vou escolher o segundo número, 50 possibilidades. E aí eu vou dividir por 2 fatorial. Por quê? Se eu escolhi o 30 e depois o 31. Ou se eu tivesse escolhido o 31 e depois o 30, a escolha seria a mesma. Por isso eu estou fazendo uma combinação de 51, 2 a 2. Mas eu não preciso fazer a fórmula. Eu simplesmente preciso identificar que eu estou contando a mais e vou corrigir a conta. E 51 vezes 25, a gente já fez essa conta aqui, vai dar 1.275. Ou seja, são 1.275 formas de eu escolher 2 números dentre os números que eu vou errar. Então, para cada jogo, eu tenho 1.275 formas de substituir os 2 números que eu vou errar. Ok? Por isso que eu vou fazer 126 vezes 1.275. E esse valor é 126 vezes 1.275 vai dar 160.650. Maneiras de eu acertar a quadra. Acertar 4 e errar 2. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade vai ser 160.650 dividido pelo total de jogos que a Mega Sena faz, que é 50 milhões 63.860. Simplificando, vai dar 1 sobre 311,63. Que na verdade se simplifica isso aqui por 312. Uma possibilidade a cada 312. E a gente vai lá no site da Caixa e verificamos aí o 312. Ok? Então, desse jeito a gente fez todas as possibilidades. E é interessante, não vai embora não, tá? É interessante que você faça as outras tentativas, as outras possibilidades lá do que está no site. E dá um like, se inscreva, divulga. Se você está até aqui, meu amigo, minha amiga, quer dizer que isso te ajudou de alguma maneira. E eu te peço encarecidamente que você dê um like, que você comente alguma coisa, né? Para a gente fazer esse YouTube
entender que isso é importante de alguma maneira, entendeu? Que está te ajudando e ajudar também outras pessoas. E aí vai para mais pessoas e aí faz o canal crescer. E aí, muito obrigado aí e bons estudos.